romance Duna foi lançado pela primeira vez em 1965 pelo autor norte-americano Frank Herbert, permanecendo uma obra seminal da ficção científica, exercendo uma influência duradoura sobre o gênero. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já curte, compartilha e se inscreva no canal, porque assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante e o entrega para mais pessoas. E se você quiser me acompanhar também no Instagram, procure Cristiane Albu Velasquez, como está escrito aqui em cima no vídeo. A narrativa de Duna é aclamada por sua capacidade de explorar temas do mundo real por meio de uma lente distópica, explorando conceitos como tecnologia, desigualdade social, política, religião, num cenário teoricamente distante e futurista. Situado milênios à frente de nossa época, a trama se passa em um universo organizado dentro de um sistema feudal dependente de uma especiaria, melange, encontrada exclusivamente no árido planeta Arrakis. A história gira em torno da casa Atreides, liderada pelo benevolente Duque Leto, cujo filho Paul é treinado para sucedê-lo e também para enfrentar ameaças de outras casas, incluindo os rivais de longa data, os Harkonnens. Os antagonistas, liderados pelo astuto Barão Vladimir, apoiado por seus sobrinhos, armam uma traição em conluio com o imperador Shaddam IV. Os Atreides são enviados para governar Arrakis e explorar o uso da melange, uma substância disputada pela Guilda Espacial, os Imperiais e a população nativa, os Fremen. Enquanto a Guilda e o Império veem a especiaria como crucial para as viagens espaciais, os Fremen têm uma relação menos materialista e mais espiritual com a especiaria. Isso fica evidenciado pelos olhos azuis e pelos vermes da areia. A característica dos olhos azuis, referente à exposição prolongada à especiaria melange em Duna, é um elemento distintivo e simbólico na obra do Frank Herbert. Quando uma pessoa consome a especiaria em grandes quantidades, especialmente as reverendas irmãs da Irmandade Bene Gesserit, os seus olhos adquirem uma coloração azul intensa. A mudança da cor dos olhos não serve apenas como um sinal visual do contato com a especiaria, mas também para evidenciar a transformação e a expansão da consciência. Os olhos azuis tornam-se uma marca das pessoas que têm uma compreensão mais profunda dos segredos e possibilidades da melange. A trama se concentra no destino de Paul na realeza e seu impacto entre os Fremen. Treinado desde jovem pela sua mãe, Lady Jessica, nas habilidades das Bene Gesserits, uma irmandade feminina com habilidades psíquicas notáveis, Paul é considerado o salvador profetizado do universo. Ao examinar essas temáticas e eventos, percebe-se claramente o diálogo de Duna com outros filmes, obras culturais e mídias. A caracterização marcante, a interação entre as personagens e os momentos bem empolgantes do livro solidificaram a obra do Herbert como um marco de fama mundial. A narrativa do Frank Herbert reflete claramente o momento no qual ele foi escrito. Em 1965, o petróleo dominava a economia mundial. A melange, a especiaria crucial na trama, é uma alegoria direta ao petróleo. E os Fremen, os habitantes do deserto, representam simbolicamente os habitantes do Oriente Médio, rico em petróleo, e nós percebemos também isso pelo uso de palavras em árabe e persa dentro do seu idioma na escrita do livro. Certamente a criação de Duna reflete a habilidade do Frank Herbert de incorporar uma referência de gamas do mundo real para construir uma obra literária híbrida e única. Essa abordagem permite que Duna transcenda as fronteiras do gênero da ficção científica, pois ela se torna uma narrativa complexa com a junção de temas políticos, culturais, religiosos, elementos do mundo real juntando-se com a ficção especulativa. Frank Herbert lhe demonstrava uma sensibilidade aguçada para eventos que marcavam a humanidade, tanto positivos quanto negativos. Ele mesmo afirmou abertamente que Duna, a sua principal obra de produção cultural, estava recheada de metáforas da realidade.
Uma dessas características está no aspecto messiânico do romance Duna com a história do Poe. Ele é considerado um salvador no livro e o Herbert queria que as pessoas que lessem refletissem através desta mitologia do livro como que elas poderiam repensar as suas vidas quando elas se entregam a líderes. No contexto dos computadores humanos, Duna destaca a escolha consciente da humanidade de evitar a dependência a tecnologias avançadas. Por isso que no livro há a opção do desenvolvimento das capacidades mentais de uma forma mais orgânica, para que os desafios sejam enfrentados através da expansão de consciência e assim seja desenvolvido o conhecimento de uma forma mais natural. Mas isso também é arriscado. Essa decisão tem implicações significativas ao longo da trama. Consequências das escolhas messiânicas, como o livre-arbítrio e o determinismo, também estão muito presentes dentro da narrativa, que é uma narrativa de formação. Nós estamos sendo introduzidos dentro do universo de Duna neste primeiro volume do Frank Herbert. Duna, então, acaba colocando-se como uma obra enraizada em aspectos do mundo real. Desse modo, a gente pode depreender que é a visão do espelho da sociedade do Frank Herbert. O que nós estamos vendo é a visão que ele tem sobre a sociedade, refletindo desta forma o seu aspecto autoral. Neste ponto, o que eu estou querendo colocar aqui é a visão do Frank Herbert acerca de repertório de mundo, aquilo que ele poderia colocar dentro da escrita da sua obra, do que ele enxerga como sociedade. Reflete sua interpretação dos acontecimentos e da condição humana dentro da ficção científica. Frank Herbert ele utilizou a ficção científica para criticar temas contemporâneos complexos, a humanidade se organizando dentro de um império espacial, como, por exemplo, a proibição do uso dos computadores mentais. Ele escreveu uma ficção científica bem natural, sem o uso de robôs, de inteligência artificial, para falar sobre temas contemporâneos que eram atuais em 1965 e continuam atuais hoje no século XXI. Em Duna, em vez de depender das inteligências artificiais, as sociedades humanas desenvolveram habilidades psíquicas avançadas, como a Irmandade das Bene Gesserits, que se utilizam dos pensamentos e da previsão para o uso do conhecimento. Para mim, o ponto mais significativo de Duna é a narrativa sugerir que a dependência excessiva da tecnologia inteligente pode enfraquecer a humanidade, criando desafios e vulnerabilidades nos seres humanos que não serão mais recuperados com o uso da tecnologia excessiva. A proibição dos computadores mentais é a resposta a essas preocupações, promovendo a autonomia e desenvolvimento humano através de alternativas mais seguras e sustentáveis. Se você gostou deste resumo do livro Duna, de Frank Herbert, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante e o entrega para mais pessoas. Muito obrigada!